A dança das cadeiras nos bastidores da Fórmula 1 frequentemente assume contornos dramáticos, mas poucas histórias recentes no paddock são tão intrigantes quanto o turbilhão que começa a se formar ao redor da Haas. Os sussurros que ecoam da imprensa italiana apontam para uma realidade desconfortável. A permanência de Esteban Ocon na equipe americana está sob forte escrutínio, a ponto de a diretoria já ventilar nos bastidores os nomes de possíveis substitutos. No centro dessa fogueira de especulações surgem duas figuras com trajetórias e perfis completamente opostos: o determinado japonês Yuki Tsunoda e a promessa brasileira Rafael Câmara. A escolha entre eles não representará apenas a troca de um piloto por outro, mas servirá como um manifesto claro sobre a própria identidade e as ambições futuras da Haas no grid. Para compreender o motivo de Ocon estar enfrentando essa tempestade precoce, basta olhar para o veredito implacável das planilhas de resultados. O abismo estatístico que se instalou dentro da garagem é grande demais para ser varrido para debaixo do tapete, com Oliver Biermann ostentando 18 pontos na tabela de classificação, enquanto o francês amarga apenas 3. Essa diferença brutal joga os dois pilotos em patamares completamente distintos no campeonato, com o calouro flertando com o top 10 e o veterano afundado nas posições periféricas. Quando a Haas selou o acordo com Ocon, a lógica parecia infalível: assegurar um piloto com bagagem de pódios e vitória para atuar como o pilar técnico da equipe, garantindo consistência enquanto o jovem Biermann aprendia os caminhos da categoria. O roteiro original foi completamente invertido, e é o estreante quem tem carregado o piano técnico e os pontos da escuderia nas costas. É evidente que o automobilismo é feito de nuances, e Ocon enfrentou sua cota de azar ao longo do ano. Uma pane mecânica na classificação em Melbourne arruinou suas chances logo de partida, e intervenções desfavoráveis do safety car na China e no Japão minaram estratégias que prometiam render frutos. No entanto, a Fórmula 1 opera sob a lei da selva, onde a única métrica de sobrevivência real é o confronto direto com quem pilota o mesmo equipamento. Nesse quesito, Ocon vem sendo superado de forma consistente. Guenther Steiner, uma voz que conhece as engrenagens da Haas como poucos, não hesitou em diagnosticar a situação, prevendo que o ciclo do francês chegará ao fim em dezembro e que um retorno em 2027 parece cada vez mais improvável. Embora Ocon classifique os rumores como pura ficção e o chefe Ayao Komatsu adote uma postura pública de proteção ao seu piloto, análises de bastidores indicam que a Haas já trabalha ativamente em duas frentes de planejamento para o futuro. O que torna esse cenário especialmente espinhoso para Ocon é o fator psicológico e o peso do currículo de seu adversário interno. Ele não está sendo batido por um multicampeão ou por um veterano calejado. Seu calcanhar de Aquiles tem sido um piloto que estreou na categoria sem nenhuma bagagem prévia de uma temporada completa na Fórmula 1. A hierarquia natural ditava que o francês deveria ser o mentor, o porto seguro da Haas na pista, e não o elemento que assiste ao parceiro pontuar 6 vezes mais. Ocon já sobreviveu a guerras civis intensas e desgastantes no passado. Vide seus anos de faíscas com Fernando Alonso na Alpine e os momentos de alta tensão ao lado de Pierre Gasly, mas aqueles eram confrontos contra pilotos tarimbados. Sucumbir diante de um novato cria uma narrativa de declínio técnico que é extremamente difícil de apagar ou justificar perante os chefes de equipe. É nesse vácuo de certezas que o nome de Yuki Tsunoda ganha tração. A trajetória do japonês nos últimos 18 meses carrega uma boa dose de ironia e azar. Após 4 temporadas de amadurecimento constante na Racing Bulls, onde se consolidou como um competidor veloz e aguerrido, ele recebeu a tão sonhada chance na equipe principal da Red Bull. O casamento, contudo, revelou-se um fiasco. O modelo da Red Bull mostrou-se arisco e incompatível com o estilo de pilotagem de Tsunoda, tornando a transição um calvário técnico. Sem conseguir replicar o ritmo do outro lado do box, ele acabou preterido após apenas 8 meses em favor de Isaac Hadjar. O próprio japonês lamentou o momento do divórcio, justamente quando seu antigo carro da Racing Bulls atingia o ápice da competitividade. Rebaixado ao papel de reserva, ele passou a viver na periferia da ação, acumulando milhas no simulador e participando de reuniões técnicas, mas sem o calor da pista. Tsunoda, no entanto, mantém o instinto predatório intacto e assegura estar em sua melhor forma física e mental, faminto por uma nova oportunidade de mostrar seu valor real no grid. Para as pretensões da Haas, a contratação de Yuki carrega um pragmatismo valioso.
Ele oferece uma bagagem robusta de anos de experiência no gerenciamento de pneus e na leitura de corridas no tumultuado pelotão intermediário, além de ser um excelente balizador para desafiar e extrair o máximo de Biermann. Há também uma interessante cartada comercial em jogo, a ligação histórica de Tsunoda com a Honda. Embora a Haas seja impulsionada pelos motores Ferrari, a forte presença da fabricante japonesa no esporte e o desejo de manter um representante do país na elite abrem portas valiosas em termos de patrocínios e projeção no mercado asiático. Na outra ponta da mesa de negociações está Rafael Câmara, e é aqui que o planejamento da Haas assume um viés verdadeiramente audacioso. O jovem talento brasileiro conquistou o campeonato da Fórmula 3 com uma autoridade inquestionável, empilhando vitórias e posições de honra no grid. Em sua primeira incursão na Fórmula 2, pilotando pela Invicta Racing, Câmara já deu mostras de sua velocidade e inclusive já experimentou as reações de um monoposto de Fórmula 1 moderno durante um teste privado com a Ferrari em Hungaroring. Munido dos pontos necessários para a superlicença, ele está juridicamente apto para alinhar no grid do próximo ano. A associação de seu nome à Haas passa diretamente pelo cordão umbilical técnico, que une a equipe americana a Maranello. Optar por Rafael Câmara significaria uma mudança radical de postura corporativa para a Haas. Em vez de contratar um piloto experiente para garantir estabilidade, o time passaria a abrigar duas promessas da Academia Ferrari de Pilotos, transformando a escuderia americana em uma autêntica incubadora de talentos para a gigante italiana. Trata-se de uma encruzilhada filosófica. Com Tsunoda, compra-se a certeza do desempenho imediato e a capacidade de dar feedbacks precisos para o desenvolvimento do carro. Com Câmara, a aposta foca no teto de desenvolvimento técnico a longo prazo e no estreitamento de laços políticos e comerciais com a Ferrari. O grande dilema é saber se uma equipe de orçamento enxuto e recursos limitados no meio do pelotão pode arcar com os riscos e os erros naturais de uma dupla composta inteiramente por jovens pilotos. Essa equação se torna ainda mais complexa quando projetamos o cenário técnico da Fórmula 1. As equipes estarão em pleno processo de refino e evolução dos conceitos aerodinâmicos, e contar com profissionais que dominem a fundo o comportamento dinâmico do carro é um ativo que vale ouro. Tsunoda conseguiria entregar esse diagnóstico de forma instantânea. Câmara, por mais genial que seja, precisaria queimar etapas de aprendizado em um ambiente onde o tempo é um artigo de luxo que a Haas muitas vezes não possui. Tudo isso deixa Ocon em uma posição de vulnerabilidade extrema, restando-lhe usar as corridas remanescentes para construir uma argumentação sólida na pista. Ele precisa encostar no ritmo de Biermann e converter chances em pontos para provar que a crise atual é apenas uma turbulência passageira. O cronograma de contratações do paddock não costuma ser paciente e a Haas certamente desejará carimbar sua dupla bem antes do encerramento das atividades do ano. Quanto mais o jejum de Ocon se estender, mais insustentável se tornará sua defesa perante a mesa diretora. Em um campeonato onde cada posição nos construtores se traduz em milhões de dólares, carregar um piloto em baixa é um luxo proibitivo. Se o assento da Haas escapar de suas mãos, as alternativas de Ocon para permanecer na categoria serão drasticamente reduzidas, visto que o mercado está saturado e as vagas competitivas estão trancadas a 7 chaves por contratos de longo prazo. Para Tsunoda, por outro lado, o cenário representa uma avenida de oportunidades para reconstruir sua reputação em um ambiente estável. Para Rafael Câmara, seria o batismo de fogo definitivo, o salto para o topo do automobilismo mundial, onde poucos conseguem prosperar de imediato. A resposta da Haas nas próximas semanas definirá não apenas o destino desses 3 pilotos, mas o tom de sua própria sobrevivência no esporte.